Cíntia Chagas, tudo aconteceu porque ela foi submissa? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cíntia Chagas e todo o seu processo de construção e todos aqueles depoimentos, todos muito polêmicos, através da teoria do Yin e Yang, que é o feminino e o masculino. Mas antes, você precisa estar me seguindo aqui no canal, ativar o sininho e, claro, já deixa o seu comentário aí e me diga, você é uma pessoa submissa? Você gostaria de ser uma pessoa submissa? Me conta nos comentários que eu quero saber um pouquinho mais sobre quem está me seguindo aqui, quem está assistindo os vídeos, até para eu poder construir mais conteúdo específico para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da Cíntia Chagas e todo esse universo do masculino, do feminino, aonde engloba principalmente os comportamentos dela, e você vai entender por que ela atrai esse tipo de relacionamento na vida dela, e aí você vai também se olhar para si e vai falar, poxa, na minha também acontece a mesma coisa, ou o lado oposto. Então vamos começar um pouquinho falando sobre o perfil de Cíntia Chagas, ela que sempre foi uma mulher que sempre trouxe essa ideia de uma mulher independente, uma mulher que teve sempre uma trajetória muito longa na sua carreira, e eu me identifico muito com ela em relação a isso, porque também sempre olhei para a carreira, para nossa carreira, né, profissional, de uma maneira com um olhar muito promissor, um lugar onde a gente tem grandes reconhecimentos. Então, Cíntia Chagas sempre fala sobre essa ideia de que é importante que você tenha a sua carreira, que você saiba falar bem o português, que você seja uma pessoa independente. Porém, ela também traz um lado, agora já não tá mais trazendo tanto, mas no início ela sempre trouxe esse lado, que a mulher ela precisa ter seu papel dentro do casamento, do relacionamento, que ela precisa realmente ter um posicionamento feminino, que o homem precisa ser mais homem que ela. Então, ela anda pelas duas energias, ela quer andar pelas duas energias, porém ela precisa entender um pouquinho mais de alguns conceitos que vai facilitar esse processo de relacionamento dela, que eu vou trazer aqui para você tá entendendo. Porém, antes da gente entrar profundamente aí no que se diz da Cíntia Chagas, eu vou falar um pouquinho do Yin e Yang para você. É claro que você já deve ter assistido os meus outros episódios. Se você não assistiu, vai lá assistir. E se você já assistiu e precisar relembrar alguns conceitos, vai lá e assiste novamente. Então, a teoria do Yin e Yang, lembre-se que o Yang é sempre essa energia da ação, do movimento, aquela coisa da expansão, do ir fazer, do ir trabalhar. Toda vez que a gente sai para trabalhar, nós temos que ter essa energia do Yang ativada. Porque senão a gente nem sai de casa, a gente vai ficar em casa o quê? Na preguiça, na moleza, ali na leiturinha ou no próprio celular ali, ó, sem fazer nada. Isso já é uma energia mais de estagnação, que é a energia do Yin. Então a gente sempre tem que lembrar que o feminino, ele tem essa movimentação mais liquificada. É como se eu pegasse uma corda e começasse, ó, fazer uma vibração muito alta. Isso é o Yang. Ou uma corda e começasse a fazer com uma certa lentidão essa corda. Isso é o Yin. Então todo comportamento sempre vai ter esse critério. Então quando eu trago aqui para vocês, é sempre baseado nesse princípio, que são essas leis fundamentais do universo, que já são descritas, estabelecidas há mais de 5.000 anos e utilizadas em diversas teorias aí baseadas nelas. Então, voltando aqui um pouquinho sobre Cíntia Chagas, eu quero trazer para vocês alguns depoimentos que eu recolhi dela, alguns reels, stories que ela fala, para que a gente possa estar analisando e você está tendo uma percepção aumentada do que ela falou, por que ela falou e o que quer dizer o que ela está dizendo. Então vamos lá. Por que você, tão inteligente, foi vítima de violência doméstica? Porque mulheres do meu tipo, ou seja, muito independentes, que tiveram de lutar muito pela vida, costumam confundir homens protetores com abusadores. Homens fortes, viris, que até impõem certos limites a nós, porque nós não costumamos ter limites. Nós confundimos esse tipo de homem com os narcisistas. Eu fui vítima de violência doméstica 3 vezes. No afã de querer um homem mais impositivo do que eu, por 3 vezes eu sofri abusos físicos e psicológicos. E até financeiros. É por isso que devemos falar mais sobre isso. Continuando, já tiraram uma faca em mim. Segundo vídeo. Acertaram-me. Tenho a marca até hoje e disseram-me, mas não era para acertar. E aí talvez você me faça uma outra pergunta, além dessa pergunta que você me fez. Talvez você me diga, por que você continuava com eles?
Boa pergunta. Porque todo abusador tem um lado protetor que prende a vítima. A vítima se vê em uma espécie de teia e ela começa a acreditar que a vida ao lado dele é melhor do que sem ele, porque ele a protege de certa forma. E ela começa a se culpar pelas atitudes dele. Assista ao filme É Assim Que Acaba. É assim que acaba. Vejam, esses dois depoimentos que ela traz, até que eu quero trazer algumas palavras do que ela quer dizer ali. Ela fala assim, olha, eu quero homens independentes, eu quero homens fortes, eu quero homens viris, eu quero homens que me deem limite. Todas essas características são realmente características do masculino. Mas veja, nós temos que lembrar que o masculino e o feminino, eles são camadas. Existe um princípio na química que a gente aprende na escola, que são as camadas de elétron. E é exatamente isso. A gente estuda de uma maneira, mas as forças, né, yin e yang, as forças masculina e feminina, elas são camadas de comportamento. E elas podem ir da superfície para a profundidade. Então você vai ter comportamentos, um comportamento e vários níveis de profundidade desse comportamento. Então, quando a gente vai falar sobre agressividade, você pode ter uma pessoa que ela é mais irritada, nós podemos ter uma pessoa que é explosiva, nós podemos ter uma pessoa que é violenta, nós temos uma pessoa que é muito violenta e explosiva. Então, nós temos o quê? Profundidades de um único comportamento. E isso é o que vai diferenciar a quantidade, a intensidade daquele comportamento. Então, quando a Cíntia Chagas fala isso, ela realmente está falando, olha, eu gosto da energia masculina. Eu tenho o quê? Eu tenho uma admiração. Então, toda a energia, nós vamos ter o quê? Admiração e aversão. Eu já trouxe isso aqui algumas vezes e isso é extremamente importante, porque é o que vai caracterizar de como você enxerga aquela energia e como você se sente confortável com a energia. Então ela fala assim, olha, eu sou mulher e mesmo que eu tenha uma energia acentuada do masculino, eu gosto de ter uma energia masculina, eu ainda assim quero o quê? Uma energia masculina para me atrair. Eu ainda me atraio por ela. Então eu preciso de uma energia ainda mais masculina para que ela possa se sentir no feminino, para que ela possa o quê? Ter essa ingenuidade. Vejam, quando ela fala que o cara, que por mais que ele tenha todos esses comportamentos e ele seja agressivo, que ele seja violento, ainda assim a vítima, né, no caso, ela se sente o quê? Extremamente protegida. O que a gente está falando? A gente está falando que ele ativa a nossa ingenuidade, que ele ativa o quê? A nossa inocência, que é um dos primeiros comportamentos do feminino. Toda criança, todo bebê nasce o quê? Inocente, nasce ingênuo. E essa é a primeira energia do feminino. E toda mulher, ela precisa ter esse lado em algum nível aflorado, porque senão a gente se torna o quê? Pessoas muito desconfiadas de tudo, pessoas que não confiam em ninguém, pessoas que olham torto pra tudo. Você conhece gente assim? Você é assim? Escreve aqui nos comentários só pra eu entender como é os nossos comportamentos aí. Então, o que a gente tá vendo aqui? Que cada comportamento, cada fala, cada processo de atração, cada processo de admiração vai estar vinculado com uma energia ou outra. E aí, eu vou trazer mais coisa. Tem mais 2 depoimentos dela, que eu gosto muito de trazer pra gente poder estar fazendo mais análise sobre as falas e depois a gente vai conceituar um pouco mais. Você está criando uma geração de mulheres machistas no Brasil? Não, eu estou criando uma geração de mulheres autônomas, porém femininas. De mulheres que sabem que elas precisam trabalhar, que elas precisam do dinheiro, que a mulher com dinheiro é muito mais feliz do que a mulher sem dinheiro, que a mulher que tem acesso à educação sempre será mais admirada do que a que não tem. Eu estou criando uma geração de mulheres que entendem a importância da educação. É isso que eu vejo em mim. Mas, por outro lado, eu estou criando também uma geração de mulheres que entendem que depilar as axilas é necessário. Olha só essa fala. Para mim, a Cíntia é um exemplo de uma mulher que sabe que tem uma energia masculina predominantemente na vida dela, pode ser até de maneira inconsciente, e que ela tenta trabalhar de maneira muito forte
forte as qualidades do feminino dela. Então veja, na fala dela, essa fala mais pausada, essa maneira da mão também extremamente delicada, né, de posicionamento, sem muitos movimentos. Eu tô aprendendo com ela, tá, gente? Porque ter um movimento mais delicado, com as mãos delicadas, sem muito movimento, isso é do yin. Se eu começo aqui a gesticular, como eu sempre fui, e muitas vezes saio até nos vídeos falando assim, isso é meu yang externando. Então, toda vez aqui, ó, eu tô trabalhando para que eu seja mais pontual na minha comunicação não verbal, para que a minha mão seja mais firme, delicada na hora que eu esteja passando a informação para vocês. Tudo isso para trazer esse ar mais do feminino. Inclusive, ela tem algumas características, sim, na composição corporal toda dela, do masculino, o cabelo mais curto, né? Lembrando que o longo é do feminino, o curto é do masculino, essa voz um pouco mais rouca também é do masculino, às vezes eu acho que a minha também é, mas eu fui lá, fiz aula de canto, então hoje eu consigo modular mais minha voz, trazer um pouco mais de ar na voz. Veja que as vozes mais delicadas, elas têm mais do feminino, porque elas têm mais ar, elas falam mais devagar. Então, tudo isso vai compor a nossa energia do feminino e masculino, em questão de qualidade, de comportamento, em questão de opções, inclusive opções. Por exemplo, eu venho pra cá pra gravar, eu tento usar sempre uma roupa extremamente feminina, joias também extremamente femininas e delicadas. Por quê? Porque isso tudo traz uma comunicação daquilo que eu tô ensinando pra vocês. E a Cíntia, ela consegue fazer isso de uma maneira muito bem feita. Por quê? Porque ela fala, olha, é importante estar na energia masculina, e eu falo isso pra vocês. É importante sim a mulher saber andar na energia masculina, mas também é importante ela saber andar na energia feminina. Então sim, depilar as axilas é uma energia da feminina. Ir no cabeleireiro é uma energia feminina. Emagrecer é uma energia feminina. Então tudo isso são comportamentos que a gente precisa ter melhor essas classificações, você ter esse entendimento para que você possa trabalhar de maneira intencional. E já vou deixar aqui o QR Code para que você baixe o e-book, que é totalmente gratuito. Vai lá, se cadastra, você vai receber um e-book onde tem tudo esses comportamentos para que você faça até uma autoanálise e comece a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, caso você já não tenha baixado. Agora, vamos falar sobre o último vídeo dela. Precisa se submeter ao homem, precisa. E quando eu digo se submeter, eu me refiro à ação de deixar o homem ser homem, a ação de não castrar o homem e a ação de ser, sim, em vários momentos, submissa. Porque uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele. Por exemplo, você que é casada, o jantar só pode ser servido depois que o seu marido, e não esposo, por favor, porque esposo é muito cafona, depois que o seu marido chegar. O horário da casa deve girar em torno dele, não da sua vida. Ainda que você ganhe mais do que ele, você sempre será mais submissa. Há situações em que você deverá pedir, sim, permissão a ele. E ele, por sua vez, será mais doce, mais cordial com você. Olha, essa fala dela traz muita coisa importante pra gente analisar. Primeiro, já esse início de fala sobre a questão de se submeter e não castrar, escrevi aqui cadastrar, mas é não castrar o homem, isso é extremamente importante. Porque assim, o que é submissa? O que é submissão? Submissão é você se submeter à ordem do outro, à ação do outro. Então, por que o feminino tem esse processo de submissão? Porque ele é uma movimentação mesmo mais lentificada. Então, a energia masculina, ela sempre vai estar o quê? Na ação do yin. Sempre vai estar dizendo para o yin o que ele tem que fazer. É isso. Por quê? Porque o yang, o masculino, ele é uma energia de ação. E o feminino é uma energia de reação. Então nós temos que entender sobre isso. Então quando a mulher, ela tá nessa energia de você concordar com o outro, de você olhar para o outro e o outro ditar a regra, você está na energia feminina. Viviane, mas quanto isso é polêmico? É polêmico. E nós não entendemos direito como isso funciona, e a energia masculina se aproveita muito disso para agir de maneira, o quê?
ruim, cruel. Toda energia vai ter sempre esses dois lados. O lado bom, o lado útil, gosto de usar essa palavra, e o lado não tão útil. Então, a submissão, ela é muito boa. Inclusive, eu adoro estar no processo de submissão. Por quê? Porque eu sempre tô no processo de ação. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, Viviane, você tem que falar isso. Fala, ai, que bom, você já pensou por mim. Que ótimo. Viviane, nós vamos comer isso. Ai, que bom, você já decidiu por mim. Que perfeito. Então, quando o outro toma a tomada de decisão, automaticamente eu entro no processo do feminino da submissão. Só que a gente tem que entender que a submissão são vários níveis de camada, vários níveis. Então, você vai ter o nível de camada, esse que eu tô te falando, que é um nível mais leve, que esse eu acredito que seja um nível mais saudável para uma relação. E claro que você vai ter vários e vários outros níveis, aonde a gente encontra aí a violência, a mulher que não consegue sair de um relacionamento tóxico, a mulher que sofre agressões psicológicas e não tem ação, não tem yang, né? Não tem um masculino ali para conseguir o quê? Se posicionar. Então nós temos que tanto trabalhar um lado quanto o outro. E esse tipo de mulher que geralmente não consegue sair de um relacionamento, ó, por mais que a Cíntia entre num relacionamento, ela tem total capacidade de discernimento da energia masculina dela de conseguir sair desse relacionamento. Ela disse já que já entrou em 3 ou 4, 3, mas ela conseguiu sair de todos. Ela consegue ter a percepção de quando isso realmente está afetando ela, porque o masculino dela fala mais alto, mas nem todas as mulheres têm um masculino minimamente desenvolvido, e muitas vezes esses são mulheres que não tiveram pai, tá? Não tiveram pai, e elas não conseguem acessar essa energia de maneira madura o suficiente para conseguir enxergar aquele masculino como um masculino adoecido. Ou se tiveram pais que faziam as coisas bem parecidas como os atuais relacionamentos delas, tá? Eram pais tóxicos, eram pais violentos, ou eram pais ausentes, enfim. A energia masculina não foi bem trabalhada, por isso que sim, o papel do pai, o papel da mãe é extremamente importante. Agora eu quero trazer os motivos, né, do porquê a Cíntia Chagas atrai esse tipo de pessoa, tá? Eu acho que essa é uma parte muito interessante de ser avaliada. Então, assim, primeiro a gente tem que entender que a Cíntia Chagas, ela tem esse comportamento masculino, beleza, tá entendido. E agora, como eu falei, são camadas. Então a Cíntia Chagas, ela vai ter o lado masculino dela presente. E ela já tá o quê, ó? Quase num excesso do masculino. Quando você quer encontrar um homem ainda mais masculino que você, o que você tá falando? Olha, eu quero um homem com várias qualidades de excesso do masculino. E o que é o excesso do masculino? É isso, ó. É a violência, é o controle excessivo, é a agressividade, é a rigidez emocional, é todas essas características que ela traz, inclusive, da parte que seria um defeito do narcisista. Mas não é que seja um defeito do narcisista. Todo cara que tem excesso de yang, toda mulher que tem excesso de yang, e é claro que em níveis um pouco diferentes aqui por conta da questão da essência, mas vão ter essas qualidades. Então, Cíntia Chagas, vou te contar um segredo. Se você continuar buscando homens com excessos de yang sem abaixar seu nível do masculino, vai continuar encontrando os mesmos níveis de padrões de homem. Não tem como fugir. É a mesma coisa. A mulher que tem excesso do masculino, ou ela vai buscar esse tipo de homem, ou ela vai buscar o feminino. Ela vai começar a se atrair do quê? Pelo feminino. Ela tá no masculino, então me atraiu pelo feminino. Então ela vai começar a buscar o quê? Homens extremamente ingênuos, inocentes, que são a menina, né, do relacionamento. Hoje a gente vê muito isso, né, no mercado. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Você só vai encontrar um homem com um masculino, vamos dizer assim, de uma maneira mais equilibrada, se você buscar estar mais no feminino. Porque é assim que acontece. É a lei da física, é a lei da química, é a lei de todas essas leis aí que a gente estuda na escola, elas funcionam exatamente a mesma coisa. Polos opostos, polos similares, o que acontece, questão de equilíbrio, pH, tudo é a mesma coisa, só que cada um, né, explicando de uma maneira diferente. Então, nós precisamos fazer o que aqui? Entender quais comportamentos, por exemplo, da Cíntia Chagas, poderiam ser diminuídos ali do masculino para que ela pudesse estar trabalhando de maneira mais intencional do seu feminino, para que ela possa talvez ali atrair coisas, atrair energias, né, de uma pessoa masculina que não estivesse tanto no excesso, tá?
também é interessante a gente analisar o porquê que esse homem, com excesso de masculino, o que ele se sente atraído. Então nós sempre vamos ter dois tipos, né? O homem que se sente atraído por uma energia que ele quer dominar, que ele não tem domínio, então é como se fosse um cavalo selvagem, vamos pensar assim, então eu vou laçar aquele cavalo, eu vou domar aquele cavalo, eu vou trazer aquele cavalo perto de mim, e aí eu tenho esse processo de dominação, ou eu vou buscar uma presa fácil. Veja que na natureza nós temos os dois processos. O que gosta da caça, o que sente prazer no processo, né, de domar, e aquele que procura a presa mais fácil porque não quer ter muito trabalho. Então a energia masculina ela também se comporta das duas maneiras, diferente, buscando. Então é por isso que mulheres igual a Cíntia Chagas vão buscar esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, e esses homens se sentem atraídos, e acontece também de homens que têm, né, o masculino em excesso, buscar as presas fáceis. Você veja que na natureza, a natureza ela é sábia e você sempre tem que olhar para ela, tá? Eu sempre olho para ela para trazer níveis de comparações e entender também como esses comportamentos funcionam na gente. Querendo ou não, nós somos animais igualmente a qualquer outro. Apenas dizemos que pensamos. Às vezes tem minhas dúvidas. Mas conseguimos ter alguns níveis de discernimentos que os animais não têm. Quero trazer aqui para você, nessa última fasezinha aqui da nossa aula, sobre essa percepção que é a constância, a intensidade e a velocidade de cada energia. Veja, eu trouxe aqui várias situações onde a gente demonstra camadas e mais camadas de como um comportamento, uma emoção e uma mentalidade pode acontecer. E é isso que eu quero trazer para você. A construção de uma energia, a construção de uma frequência, que é isso que vai ficar na nossa aula de hoje. É você entender que para você construir uma frequência, você precisa de uma coisa chamada repetição. Então é a constância. Então toda vez que eu sento aqui para gravar um vídeo para você, o que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando a minha constância. Então gravar vídeos pro YouTube semanalmente, gravar conteúdo lá pro Instagram, o que a gente fala? Precisa ter constância, precisa fazer todos os dias. Quanto mais você faz, se você fizer com o mínimo de dedicação, o que vai acontecer? Você vai se tornar o quê? Melhor, com mais velocidade. Então hoje eu sento aqui para gravar vídeo, eu tô muito mais rápida, né, em questão de entrar aqui na frequência, aquilo outro, para gravar vídeo para você, lembro das coisas que tem que falar e tudo mais. Então eu vou criando velocidade. E por último, mas não menos importante, acredito que o resultado diferenciado do sucesso se encontra dessa característica, é a bendita da intensidade. Então toda vez que eu sou mais intensa, eu vou fazer o quê? Desço, subo com muito mais intensidade. Então, o sucesso, na minha opinião, isso é uma coisa que eu tenho clara na minha cabeça, o sucesso e a intensidade da sua frequência estão, conectadas diretamente. Então, você começa com a constância, desenvolve a velocidade e depois você tá bom, intensifica aquilo que você já sabe que vai dar certo e muito certo. É assim que a galera, inclusive, explode no digital, na vida, em carreira artística e tudo mais, certo? Então, ficamos aqui por hoje com essa ideia do que é uma energia, como a gente constrói uma energia, as camadas da energia e entendendo como funciona também o processo de atração e aversão. Por quê? Porque isso vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que quando você começa a ter uma compreensão maior com isso, isso muda a nossa vida, porque você olha para o outro e fala, cara, por que eu tô atraindo isso para minha vida? Aonde eu preciso mudar para que eu pare de atrair isso? É ambiente? É pessoas? É algum comportamento que faz esse tipo de coisa? Qual que é? O que é que precisa mudar? Isso você vai encontrar lá no meu e-book, todas essas explicações de maneira até mais detalhada. Então, QR Code aqui em cima, se você ainda não acessou, acesse agora. E claro, aqui do lado tem aqui, os links dos meus outros vídeos que você pode também estar acessando para tirar dúvidas, ver um pouquinho mais do que é mulher CEO ou também da teoria do Yin Yang. Claro, e não custa lembrar, comenta aqui para mim se você gostou do vídeo, o que você tá achando. Curte o vídeo, compartilha e já me segue para acompanhar mais vídeos como esse. Até mais, pessoal!